Por baixo das muitas camadas de obrigações e responsabilidades, ainda existe uma versão sua que está apenas esperando por espaço para florescer. A verdade é que muitos de nós estamos vivendo no automático. Reagimos, repetimos, sobrevivemos, mas não estamos realmente vivendo. E no fundo sabemos disso. Algo dentro de nós clama por mudança, não externa, mas interna. E essa mudança começa com uma decisão silenciosa, mas poderosa. Mudar a sua atitude diante da vida. Hoje vamos juntos explorar como a filosofia estoica pode nos ajudar a transformar não só o nosso modo de pensar, mas a maneira como habitamos o mundo. Porque quando você muda sua atitude, você muda a sua história. E antes de começarmos, já aproveita para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Isso não só ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, como também garante que você continue recebendo vídeos que fortalecem sua mente e te ajudam a viver com mais inteligência emocional. Agora vamos direto ao primeiro ponto. Ensinamento 1. Cultive amizade consigo mesmo. Se você falasse com os outros da mesma forma que fala consigo mesmo, você teria amigos? A forma como nos tratamos na maioria das vezes é dura, impaciente, impiedosa. Somos generosos com o outro, mas impiedosos com a gente. Criamos um padrão interno de exigência tão alto que qualquer falha vira motivo para se atacar. E com o tempo, esse diálogo interno negativo nos adoece. Cultivar amizade consigo mesmo é um ato de lucidez. É reconhecer que você é humano, em processo, em construção, e que merece respeito, inclusive de si mesmo. Epicteto dizia: o homem sábio quer sempre estar consigo mesmo. Mas quem conseguiria conviver com alguém que só aponta falhas o tempo todo? Imagine sua mente como uma casa. Se nela só há gritos, críticas e cobranças, como descansar ali? Como ter paz? Agora imagine essa mesma casa sendo lentamente reformada, cômodo por cômodo, até se tornar um lugar acolhedor. Esse é o poder de cultivar amizade consigo. A história de André pode nos ajudar a visualizar isso. Ele era um rapaz esforçado, trabalhador, mas vivia insatisfeito consigo. Acordava e já começava a se criticar. Se errava algo no trabalho, se punia mentalmente. Se alguém o elogiava, respondia com desprezo. Foi nada demais. Com o tempo, André começou a ter crises de ansiedade. Sentia-se esgotado, sem energia. Em uma sessão de terapia, ouviu algo que o paralisou. André, você falaria com seu melhor amigo da forma como fala consigo mesmo? Foi ali que a ficha caiu. Ele começou a se observar, a escrever os próprios pensamentos e, lentamente, substituir palavras de autossabotagem por palavras de encorajamento. Não foi mágica, mas foi um recomeço. Começou a praticar afirmações simples como estou fazendo o meu melhor ou eu mereço respeito. E com o tempo, isso se refletiu também na forma como ele se posicionava no mundo. O convite é esse. Torne-se seu melhor aliado. Fale consigo com respeito, com gentileza. E quando escorregar, porque escorregamos, trate a si mesmo com a mesma compreensão que daria a alguém que você ama. A verdadeira transformação começa quando a sua mente deixa de ser um campo de batalha para se tornar um espaço de acolhimento. Amizade consigo não é luxo, é necessidade. E lembre-se, o mundo pode ser caótico, mas se dentro de você houver paz, tudo muda de perspectiva. Ensinamento 2. A importância da solitude. André, mesmo com todos os avanços que vinha fazendo, ainda se sentia inquieto quando estava sozinho. O silêncio o incomodava. Era como se sua mente, acostumada ao barulho constante, não soubesse o que fazer com a quietude. E essa é a realidade de muita gente. Preenchemos cada minuto com telas, conversas, ruídos, não porque precisamos, mas porque tememos nos encarar de verdade. Marco Aurélio dizia: vá para dentro de você. A verdade habita no interior. E é exatamente isso que a solitude proporciona. Um retorno para dentro. Um mergulho consciente em quem você é, longe das distrações do mundo. Não é isolamento, é reconexão. Pense na solitude como um jardim, que só floresce quando você o visita com frequência.
Se você nunca está consigo, como pode se conhecer de verdade? Como pode perceber seus padrões, curar suas dores, celebrar suas conquistas? Aos poucos, André começou a valorizar esses pequenos momentos. Saía para caminhar sem celular. Tomava um café observando a rua. Fazia anotações sobre o que sentia. E algo mudou. O que antes era desconforto, virou refúgio. A mente acalmava. As ideias organizavam-se e sua presença se tornava mais inteira, inclusive quando estava com outras pessoas. A solitude é esse espaço onde você deixa de ser distração e vira companhia. Onde você ouve sem filtros a própria verdade. Reserve momentos do seu dia para isso. Um banho sem pressa, uma pausa silenciosa entre uma tarefa e outra, uma leitura sem interrupções. Não espere ter tempo. Crie tempo. Porque quanto mais tempo você passar consigo mesmo em silêncio, mais claro será o som da sua própria consciência. A solidão consciente é uma ponte para o autoconhecimento. E a solitude, como ensinavam os estoicos, não é ausência, é presença lúcida. É ali que você se fortalece, se reencontra e começa a mudar sua atitude, de dentro para fora. Ensinamento 3. Viva no presente. Vivemos tão presos ao que passou ou ansiosos pelo que virá, que esquecemos de viver o agora. Os estoicos sabiam disso. Sêneca escreveu: "O homem sofre mais na imaginação do que na realidade. Quantas vezes sua mente está no ontem ou no amanhã?" A mente humana tem a tendência de ruminar o passado e antecipar o futuro como forma de sobrevivência. Mas essa mesma capacidade pode se tornar um veneno quando se transforma em ansiedade crônica ou arrependimento constante. A psicologia moderna chama isso de mente errante. Uma mente que vaga entre o passado e o futuro, raramente presente no agora. A neurociência, inclusive, mostra que pessoas mais presentes são mais felizes, justamente porque experimentam a vida com mais plenitude. Para André, que já estava cultivando amizade consigo mesmo e aprendendo a estar em solitude, ainda havia um desafio. Sua mente o arrastava para o passado. Revivia conversas antigas, decisões mal tomadas, mágoas não resolvidas, e quando tentava planejar o futuro, sentia-se paralisado diante de tantos "e se?". E se isso não der certo? Foi quando ele descobriu um exercício simples, mas poderoso, o da atenção plena. Toda vez que sentia a mente fugir, ele voltava para o momento presente através dos sentidos. Sentia a temperatura da xícara de café nas mãos, observava os sons ao redor, inspirava fundo e se lembrava: estou aqui, agora. A presença não elimina os problemas, mas traz clareza para enfrentá-los. Porque é no agora que a vida acontece. Como dizia Marco Aurélio, você vive apenas o momento presente. O resto ou já foi vivido ou é incerto. Agora imagine um barco à deriva entre duas ilhas. Uma ilha é o passado, outra é o futuro. Mas o leme, o controle, está no presente. Se você larga o leme para olhar para trás ou adivinhar o que vem pela frente, o barco gira em círculos. Mas quando você segura o leme com firmeza, no agora, você guia sua direção. Praticar presença não é algo místico ou inalcançável. É uma habilidade treinável. Comece com 5 minutos por dia. Observe sua respiração, sua postura, os sons à sua volta. Traga sua mente de volta sempre que ela fugir. Com o tempo, esse hábito transforma sua forma de viver. A vida não está no depois que eu conseguir, nem no eu devia ter feito diferente. A vida está aqui, e quanto mais você vive no presente, mais transforma a sua atitude diante de tudo. Ensinamento 4. Controle suas emoções. Você é refém dos seus impulsos ou senhor de si mesmo? Todos nós sentimos raiva, medo, ansiedade e até impulsos de euforia. Mas o problema não é sentir. O verdadeiro desafio está em não ser escravizado por essas emoções. Os estoicos eram claros quanto a isso. Sentir é humano, mas ser dominado pelo que se sente é falta de sabedoria. Controlar as emoções não é suprimir o que sentimos. É compreender, acolher e responder com consciência. Pense no fogo. Ele pode aquecer ou destruir. Emoções são como esse fogo. Mal direcionadas, consomem. Bem administradas, transformam.
Gilson é um exemplo comum, talvez até parecido com alguém que você conheça. No trabalho era admirado pela sua paciência, sabia ouvir, resolver conflitos, manter a calma, mas dentro de casa era outra pessoa. Com a esposa e os filhos, explodia por qualquer coisa. Uma toalha fora do lugar, um barulho na hora errada. E lá estava ele, gritando, culpando o estresse do dia. Mas a verdade é que não era o estresse. Era a falta de autoconsciência emocional. Gilson acumulava o que sentia e despejava onde se sentia seguro, em casa. Até que em um dia qualquer, sua filha mais velha chorou diante dele e disse: "Papai, você fica bravo até quando eu tento conversar com você." Aquilo o quebrou. Ele decidiu buscar ajuda, fazer terapia. Descobriu que havia aprendido a reprimir emoções no trabalho, e por isso elas saíam desgovernadas onde ele tinha intimidade. Aprendeu que controlar não era fingir que não sentia, mas sim nomear, entender, respirar e escolher. A neurociência nos ensina que, quando respiramos fundo diante de um impulso, ativamos a parte do cérebro responsável pelas decisões racionais. É nesse momento que deixamos de ser reativos e nos tornamos conscientes. Você não precisa ser perfeito, mas precisa ser responsável pelas emoções que carrega e espalha. Não como um robô, mas como alguém que aprendeu a transformar o fogo interno em luz e não em destruição. Imagine suas emoções como cavalos selvagens. Se você não os treinar, eles te arrastam, mas se aprender a conduzi-los, eles te levam longe. A chave não é lutar contra o que se sente, mas aprender a usar o que se sente com sabedoria. Então, da próxima vez que sentir a raiva subir, pare, respire. Pergunte a si mesmo: o que eu estou sentindo de verdade? Dê nome, dê espaço. Só então escolha como agir. Porque no fim, o controle das emoções é o primeiro passo para uma vida mais leve, mais sábia e mais humana. Ensinamento 5. Ouse em ser autêntico. Ser autêntico é ter convicção de quem você é, mas muitas vezes essa autenticidade é confundida com arrogância, rebeldia ou imaturidade. A verdade é que, quando você decide viver de forma verdadeira, começa a incomodar quem ainda vive de aparências. E isso diz mais sobre os outros do que sobre você. Epicteto disse: se você quer melhorar, prepare-se para parecer um tolo. O crescimento pessoal e a autenticidade andam juntos, e nem sempre serão bem recebidos. Na maioria das vezes, quem mais critica suas escolhas é justamente quem não tem coragem de encarar as próprias verdades. Ver alguém se libertando é desconfortável para quem vive preso às expectativas alheias. Por isso, tentam te moldar, te silenciar, te diminuir. Mas pense numa fogueira. Quando você acende sua própria chama interior, ela ilumina a escuridão à sua volta. Mas também pode ofuscar quem prefere viver nas sombras. A sua luz incomoda quem ainda não teve coragem de se enxergar. Viver se adaptando para ser aceito tem um custo. Cansaço emocional, ansiedade, esgotamento e perda de identidade. A psicologia chama isso de falso self, um eu moldado para agradar e não para viver. A autenticidade não é um detalhe, é uma questão de saúde mental. Como disse Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Esse é o ponto de partida para toda transformação. Porque quando você se conhece de verdade, nenhuma crítica te desestabiliza. Você deixa de viver para corresponder às expectativas dos outros e começa a viver a partir da sua essência. No fim, a paz de viver alinhado com quem você realmente é vale mais do que qualquer aprovação externa. É melhor ser rejeitado por ser verdadeiro do que aceito por ser uma versão moldada. Então se pergunte com sinceridade: quem eu seria se não estivesse tentando agradar ninguém? Essa pergunta pode te libertar. Ser você é o maior presente que pode dar ao mundo. E, acima de tudo, a si mesmo. Ensinamento 6. Seja resiliente. A vida não vai te poupar das quedas, mas ela vai observar como você se levanta. Resiliência não é resistir o tempo todo com um sorriso no rosto. É continuar caminhando mesmo quando a estrada está cheia de pedras. Os estoicos sabiam disso. Para eles, a verdadeira fortaleza não era nunca cair, mas sim levantar mais forte após cada queda. Sêneca dizia: dificuldades fortalecem a mente,
assim como o trabalho árduo fortalece o corpo. E isso não é só filosofia. A neurociência hoje comprova que nosso cérebro é plástico, ou seja, capaz de se adaptar, de criar novos caminhos, de se fortalecer após traumas, desde que a gente não desista. Pense em um bambu. Ele é flexível, balança com o vento forte, mas não quebra. Essa é a imagem da verdadeira resiliência: ter raízes profundas, adaptabilidade e força silenciosa. Vamos olhar para a história de Paulo. Durante anos, ele trabalhou como gerente de uma loja que ajudou a construir do zero. Tinha orgulho do que fazia, da equipe que liderava, dos clientes que confiavam nele. Mas, com a chegada de uma nova direção, foi demitido de forma repentina e fria. Perdeu não apenas o emprego, mas também a identidade que havia construído em torno dele. No início, Paulo se afundou. Sentia raiva, vergonha, medo do futuro. Passou meses recluso, se questionando se ainda tinha valor, se conseguiria recomeçar. Mas algo dentro dele, talvez a semente da filosofia estoica que começara a estudar em vídeos como este, o impulsionou a levantar. Ele decidiu voltar a estudar. Fez cursos online, procurou mentores e começou pequeno, vendendo produtos artesanais pela internet. No começo parecia pouco, mas com consistência, atenção ao cliente e humildade para aprender, Paulo reconstruiu sua autoconfiança. Hoje lidera seu próprio negócio, com liberdade e propósito. Paulo entendeu que não era o cargo que o definia. Era a forma como ele respondia às adversidades que mostrava quem ele realmente era. Resiliência é isso: transformar tropeços em degraus. É olhar para os desafios e perguntar: o que isso está me ensinando? Em vez de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Você vai cair, vai errar, vai sofrer perdas. Isso é da vida. Mas o que vai definir sua trajetória não são esses momentos, e sim o que você escolhe fazer depois deles. Seja resiliente, não como quem ignora a dor, mas como quem a transforma em força, porque a vida não exige perfeição. Ela exige coragem, e a resiliência é a forma mais silenciosa e mais poderosa de coragem que existe. Ensinamento 7. A dicotomia do controle. Aprenda a soltar o que não te pertence. Você já se pegou angustiado por algo que estava completamente fora das suas mãos? Um comentário que te magoou, uma oportunidade que não veio, uma resposta que nunca chegou. A filosofia estoica nos convida a enxergar, com honestidade e coragem, uma divisão essencial. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não. O nome disso é dicotomia do controle. Um conceito simples, mas transformador. Mas o que isso significa na prática? Significa reconhecer que não podemos controlar o trânsito que nos atrasa, o humor das pessoas, o passado que já foi, ou o futuro que ainda não chegou. Mas podemos controlar nossa resposta ao atraso. Podemos escolher a forma como reagimos ao mau humor alheio. Podemos curar o passado com novas atitudes no presente. E podemos preparar o futuro com o que fazemos agora. Sofrer por aquilo que está fora do seu alcance é como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. A ansiedade nasce dessa ilusão de controle. O alívio da entrega consciente. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Pense na vida como uma estrada. Você dirige seu carro, decide a velocidade, escolhe mudar de faixa, mas não controla o clima, o trânsito ou os motoristas ao redor. Viver como um estoico é aprender a manter as mãos firmes no volante, mesmo quando a estrada foge ao seu comando. Ricardo, por exemplo, vivia tentando controlar tudo ao seu redor. Era o tipo de pessoa que se cobrava por cada detalhe, queria que todos estivessem bem, que nada saísse do planejado. Mas isso o exauria. Bastava um imprevisto para desmoronar. Um dia, depois de ver sua filha doente pela terceira vez no mês, se culpou como se tivesse falhado como pai. Foi só após uma conversa com um amigo que ouviu algo que nunca esqueceu. Você faz o melhor que pode. O resto não é culpa, é vida. Foi quando ele começou a entender a diferença entre o que está nas mãos e o que precisa ser solto.
A verdadeira liberdade nasce quando aceitamos essa diferença. Quando soltamos o que não é nosso para carregar, abrimos espaço para cuidar do que realmente importa: nossos pensamentos, nossas ações, nossas escolhas. E é aqui que entra uma das lições mais diretas, mas mais libertadoras da filosofia. Você é o único responsável pela sua vida. Não importa o que disseram, o que fizeram, o que não deu certo. A sua responsabilidade está em como você decide seguir. O que está sob seu controle é sagrado, e negligenciá-lo é desperdiçar o poder que você tem. A sabedoria não está em querer controlar tudo, está em saber o que é digno do seu esforço e o que é melhor deixar ir. Quando você compreende de verdade a diferença entre o que pode e o que não pode controlar, algo muda dentro de você. Em vez de desperdiçar energia tentando segurar o vento, você começa a construir abrigo. A força que antes era drenada pela frustração passa a ser direcionada para o que realmente importa: o seu crescimento. Porque a verdadeira transformação não acontece quando o mundo muda, mas quando você muda a maneira como caminha dentro dele. Ensinamento 8. O poder da gratidão. A gratidão é um poder silencioso que transforma realidades, não porque muda o que você tem, mas porque muda a forma como você enxerga o que tem. Vivemos em uma cultura de escassez, onde sempre parece faltar algo. A gente olha para o lado e vê alguém com mais sucesso, mais beleza, mais dinheiro, mais reconhecimento, e se esquece de tudo o que já conquistou. E é nesse esquecimento que nasce a frustração. Epicteto ensinava: não estrague o que você tem desejando o que não tem. E essa frase resume o veneno da comparação. Quando você vive desejando o que está fora do seu alcance, deixa de apreciar o que já está nas suas mãos. A neurociência mostra que praticar gratidão ativa áreas do cérebro ligadas à sensação de bem-estar, reduz o estresse e aumenta a capacidade de resiliência. Ou seja, agradecer não é apenas um gesto bonito, é uma prática que altera a sua bioquímica interna e fortalece sua mente contra os golpes da vida. Pense na gratidão como um farol. Em noites de neblina, ele não muda o mar, mas ajuda o barco a navegar com mais segurança. A vida pode continuar difícil, mas com gratidão você vê melhor onde está, reconhece os recursos que tem e consegue tomar decisões mais sábias. A verdadeira gratidão não é cega, ela enxerga profundamente. Ela não ignora a dor, mas também não se deixa consumir por ela. Ela encontra luz onde os olhos apressados só veem escuridão. Por isso, faça da gratidão um hábito. Ao final do dia, feche os olhos por um instante e pergunte: o que hoje me fez sorrir, mesmo que por um segundo? Pode ser um gesto, uma memória, uma música, um cheiro de café. A gratidão mora nos detalhes, porque no fim das contas a vida não se mede pelo que nos falta, mas por tudo que já nos foi dado e que às vezes esquecemos de valorizar. Gratidão é presença. E onde há presença, há paz. Ensinamento 9. Descubra sua força interior. Você é mais forte do que imagina, mas essa força não aparece em dias fáceis. Ela se revela quando a vida te aperta. Quando tudo parece incerto, quando você está cansado, ferido ou em silêncio, é aí que a sua verdadeira essência se manifesta. Sêneca dizia: a adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde. E há algo profundamente verdadeiro nisso. Muitas vezes você acha que não vai aguentar, mas aguenta, e depois olha para trás e se pergunta: como eu consegui passar por aquilo? A resposta é simples. Havia uma força dentro de você que você ainda não conhecia, e é exatamente nas horas mais difíceis que ela se apresenta. A filosofia estoica nos lembra que não somos definidos pelos acontecimentos, mas pela forma como reagimos a eles. A força interior não é barulho. Ela é silêncio que sustenta. É resiliência quando tudo pede desistência. É coragem quando o medo grita. E é justamente nesse contraste que ela cresce. Pense em uma ponte. Ela só prova sua resistência quando o peso a atravessa. Assim também somos nós. Você só descobre o quanto pode suportar quando o peso da vida exige firmeza. E mesmo quando você se sente fraco, lembre-se, você já suportou dias difíceis antes.
e continua aqui. Vamos pensar na história de Marta. Enfermeira há mais de 20 anos, ela sempre cuidou dos outros com empatia e dedicação. Mas, quando perdeu o marido em um acidente de carro, sentiu-se completamente sem chão. Os dias se arrastavam e o luto parecia maior do que tudo. Só que Marta continuou. Cuidou dos filhos, voltou ao hospital, acolheu pacientes mesmo quando ela mesma precisava ser cuidada. Ela não se sentia forte, mas estava sendo. E com o tempo entendeu. A força não está em não cair, mas em levantar, mesmo que tremendo. Essa é a força que existe em você também. Mas ela não virá enquanto você continuar se sabotando, esperando o momento ideal, a motivação perfeita, o cenário confortável. A força aparece quando você escolhe agir mesmo sem garantias, mesmo com medo, mesmo com dúvida. Não espere sentir-se pronto. Comece com o que você tem, com quem você é. Porque a força não nasce do que você faz quando tudo está bem. Ela floresce no meio da dificuldade, discreta, mas firme. Acredite, dentro de você há uma coragem silenciosa, uma resiliência que sobreviveu a tudo o que tentou te parar até aqui. Quando você honra essa força interior, você deixa de viver na defensiva e passa a construir uma vida mais autêntica, mais firme, mais sua. E quando a tempestade vier, porque ela virá, você não precisará temer, porque saberá que você tem raízes. Toda dificuldade que você já enfrentou te moldou. Toda dor deixou lições. Sêneca dizia: a adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde. Ensinamento 10. Aumente o seu valor através da atitude. Epicteto ensinava que não controlamos o que o mundo pensa de nós, mas controlamos a maneira como nos posicionamos nele, e isso é suficiente. A atitude é como uma assinatura invisível que deixamos em cada gesto, em cada escolha. Ela é sua postura diante da adversidade, seu respeito nas pequenas interações, sua firmeza silenciosa, quando todos ao redor estão perdidos. Ela fala antes que você diga qualquer coisa. Não é o que você veste, não é o cargo que ocupa, nem os títulos que coleciona. O seu verdadeiro valor está na forma como você age diante da vida. Sua atitude, muito mais do que suas palavras ou conquistas, é o que define quem você realmente é. Pense em João, ele trabalha como motorista de aplicativo, por mais de 10 horas por dia. Todos os dias trata cada passageiro com gentileza, escuta com atenção, dirige com cuidado. Certo dia, uma passageira entrou no carro chorando por ter perdido o emprego. João ouviu, compartilhou uma palavra de apoio e contou como anos antes ele também teve que recomeçar. Ela saiu do carro dizendo: "Você me deu esperança hoje." João não era psicólogo nem líder, mas sua atitude teve impacto. Isso é valor. A psicologia moderna reforça que pessoas que vivem com intenção, que alinham suas ações aos seus valores, desenvolvem autoestima mais sólida, relacionamentos mais saudáveis e maior bem-estar. A atitude consciente constrói autoridade moral, aquela que não precisa ser imposta, porque é naturalmente reconhecida. E os estoicos sabiam disso. Para eles, a virtude é a única verdadeira riqueza. Agir com coragem, justiça, sabedoria e temperança é o que nos torna grandes, mesmo quando o mundo não está olhando. Marco Aurélio escreveu: "A qualidade da sua vida depende da qualidade das suas ações repetidas. O valor não está em um grande feito isolado, mas na consistência com que você vive sua verdade. Portanto, observe como você fala com quem não pode te oferecer nada, como reage quando ninguém está vendo, como se trata nos dias em que erra. A sua atitude nesses momentos define o tipo de pessoa que você é e o valor que você transmite ao mundo. Não espere reconhecimento externo. Ele é volátil. Cultive um caráter sólido, porque quando você aumenta seu valor por meio da sua atitude, você não apenas se transforma, você transforma o ambiente ao seu redor. E esse é o tipo de riqueza que ninguém pode tirar de você. Está na hora de assumir o roteiro da sua vida. Cada pequena escolha que você faz, cada atitude que toma ou deixa de tomar, está moldando o seu destino. A filosofia estoica não é um ideal inalcançável. É prática, é vida real.
é transformar caos em clareza. Se algo dentro de você despertou hoje, não ignore. Talvez esse seja o seu momento de virada. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu escolho mudar minhas atitudes. E não sai sem se inscrever no canal. Aqui, você aprende a viver com mais consciência e sabedoria. Vai aparecer na sua tela agora mesmo uma sugestão de vídeo que vai te ajudar ainda mais nessa jornada. Nos vemos lá.